Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula 2, que tem como tema figuras geométricas espaciais. Vamos conhecer um pouco mais sobre o nosso livro. Como vimos na aula passada, a definição de poliedro, que nada mais são do que sólido geométrico, onde todas as suas superfícies são planas. Falando um pouquinho mais sobre poliedro, os elementos que constituem esse poliedro são vértices, arestas e faces, bases e faces laterais, onde está dividido entre prismas e pirâmide. Prisma, duas bases. Pirâmide, apenas uma base. Como vocês podem identificar aqui, eu tenho um prisma com duas bases. Vértices, que são os pontos, ou seja, os encontros das minhas arestas, que são as minhas linhas. Minhas faces, as minhas laterais. Aqui do outro lado, a minha pirâmide, onde eu tenho os meus vértices, as minhas arestas e as minhas faces também. Lembre-se, prisma, eu tenho duas bases. Já a pirâmide, ela tem apenas uma base. Num prisma, existem duas bases. Vamos olhar esse exemplo 1. O número de faces laterais é igual ao número de lado da base, ou seja, se a minha base é quadrada, as minhas laterais também vão ser quadradas. 2. O número de arestas é igual a 3 vezes o número de lados da base, ou seja, se a minha base é quadrada, 4 lados. Logo, por sua vez, eu vou multiplicar esses 4 lados por 3. 4 vezes 3, 12. Logo, o meu total de arestas, ou seja, as minhas linhas, vão ser igual a 12. Exemplo 3. O número de vértices é igual a 2 vezes o número de lados da base. Vamos lá. Base quadrada, 4 lados. 4 vezes 2, 8. Logo, por sua vez, os meus vértices, que são os meus pontos, são igual a 8. Por quê? 4 vezes 2, 8. Já em uma pirâmide, existe apenas uma base. Logo, por sua vez, eu tenho o meu exemplo 1. O número de faces laterais é igual ao número de lados da minha base da pirâmide. Ou seja, se eu tenho 4 lados, a minha base ela vai ser o quê? Quadrada. Exemplo 2. O número de aresta é o dobro do número de lados da base. Então, vamos lá. Quem são as minhas arestas? As minhas linhas. Se eu tenho 4 linhas, logo a minha base vai ser o quê? Quadrada. Exemplo 3. O número de vértices é mais 1 que o número de lados da base. Ou seja, a minha base tem 4 lados, logo, somo mais 1, ela vai ter quem? Diga, vai ter quem? Adivinha lá, vai ter os vértices. Quem são meus vértices? Os meus pontos. Se eu tenho 4 embaixo, com mais 1 em cima, 5. Esse é o detalhe da nossa pirâmide, viu, gente? Classificação dos prismas e pirâmide. As pirâmides e os prismas classificam-se pelos os polígonos da base. Exemplo, bases. Eu posso ter triângulo, quadrado, pentágono, hexágono, heptágono, octágono, eneágono, decágono. Então, gente, se for prisma, eu sempre vou chamar de prisma. E a minha quantidade de lados. Exemplo, se ele é um triângulo, vai se chamar prisma triangular. Se ele é pirâmide, ele vai ser chamado de pirâmide triangular. Vamos supor que a minha base seja um octágono. Então, se for prisma, eu vou chamar de prisma octagonal. Se for pirâmide, eu vou chamar de pirâmide octagonal. E assim sucessivamente. Gente, eu também tenho meus poliedros regulares. Os poliedros regulares são sólidos cujas faces são polígonos regulares e geometricamente iguais. Ou seja, olha o meu tetaédrico. As figuras geométricas dele planas são todas iguais, assim como o cubo, o octaedro e todos que estão aqui aparecendo. Gente, espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula. Tchau!